Meus amigos, e olha, até agora ainda tem muita gente tentando entender o que aconteceu na madrugada de segunda para terça em relação à demissão do técnico Filipe Luiz e já a chegada do novo treinador Leonardo Jardim. Vamos aqui acompanhar a imprensa esportiva falando e trazendo inclusive informações exclusivas sobre esse assunto. Meus amigos, os bastidores no Flamengo, como sempre, muito, mas muito aquecido mesmo. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Bom, a gente tem já o Leonardo Jardim, hein? Com o escudo do Flamengo, a nossa arte já ficou pronta, hein, Bruno Andrade? Você mais cedo trouxe a informação, a nossa equipe já deixou tudo pronto. Não sei se a arte do Flamengo para o anúncio já está pronta, mas a nossa tá, Bruno. É bem provável. Mais uma vez, boa tarde, Bruno. Tendo em vista que o acordo já é verbal, tudo acertado, resta apenas a assinatura de contrato até dezembro de 2027. Leonardo Jardim ainda está em Belo Horizonte, juntamente com um dos seus representantes. O outro representante já está no Rio de Janeiro. Toda a parte burocrática da assinatura de contrato. Os auxiliares, a comissão técnica do Leonardo Jardim só aguarda o ok para todo mundo então viajar ao Brasil, no caso ao Rio de Janeiro. Ele chega com mais 3 profissionais, 2 auxiliares e um analista, ou seja, pelo menos 4 portugueses passam a trabalhar na nova comissão técnica do Flamengo. Você bem disse, uma demissão do Filipe na calada da noite, ou pelo menos na calada da madrugada. Mas com o Leonardo Jardim não foi nada de madrugada, foi tudo mesmo às claras, pelo menos uma questão de dia. Nos bastidores foi uma coisa mais escura, uma negociação em simultâneo. Enquanto o Filipe Luiz comandava o Flamengo contra o Madureira, o Leonardo Jardim já tinha um acordo muito bem encaminhado com o Flamengo. Então é isso, né? Porque na quinta, eu lembro, o Bruno Andrade trouxe pra gente a informação aqui cedo que o Leonardo Jardim estava disposto a voltar a trabalhar em março. Na quinta à noite acontece a Recopa, a perda do título por parte do Flamengo, e aí as conversas começaram. Continua com a gente, tá, Bruno? Pra gente seguir conversando, falando sobre isso, mas eu chamo também o Cícero Melo, que está no Rio e vai trazer informações pra gente, bom, do lado do Flamengo, né? Com a saída do Filipe e a repercussão ainda por aí, Cícero. Olha, Bruno, para quem está chegando agora, não viu nossa primeira participação, só lembrando que o Flamengo deixou o Filipe Luiz ir para a entrevista coletiva depois da goleada contra o Madureira 8-0 no Maracanã, que classificou o Flamengo para a final do Campeonato Carioca diante do Fluminense, quando já sabia que ele estava demitido ou iria ser demitido em seguida. Ele voltou para o vestiário e aí, em 30 segundos, o Boto, que é o diretor de futebol, o diretor executivo de futebol, comunicou em rápidas palavras que ele não era mais o técnico do Flamengo e que também os seus auxiliares diretos, Ivan Palanco, o auxiliar técnico, o Diogo Linhares, preparador físico, estavam demitidos. Então, o Flamengo só colocou a nota oficial, já colocou a nota oficial anunciando essa demissão a 1h da manhã, 1 minuto antes da 1h da manhã, aos 59 minutos. Estava tudo já, então, traçado, tudo definido. Só não sei se o Filipe Luiz, quando foi dar a sua entrevista coletiva, já sabia que seria demitido, que já estava demitido, mas falou ali depois do jogo, para falar do jogo em si, né? A gente não sabe os bastidores exatamente como acontecem, né? Mas essa demissão causou muita surpresa para vários rubro-negros que eu falei aqui. Sabiam que ele tinha sido demitido e os que sabiam ficaram perplexos, achando que, primeiro, foi falta de respeito da forma como foi, com o treinador, pelo que ele fez pelo Flamengo. E segundo, que tinham que dar mais oportunidade, deixar de trabalhar, mesmo com esse início ruim de temporada. E citaram até o exemplo do Palmeiras, que já começou, tem 5 anos, o Abel Ferreira tem como técnico do Palmeiras e já teve temporadas que iniciou muito mal. E a Leila, né, a presidente do Palmeiras, manteve ele como treinador. A maioria achou que o Filipe ainda podia dar a volta por cima e o Flamengo retomar o caminho das vitórias e dos títulos. Daqui a pouquinho, no nosso debate, eu vou trazer que é uma lista extensa de motivos internos, né, bastidores, que não foi só a péssima campanha que o Flamengo vem fazendo no início da temporada, que motivaram a diretoria do Flamengo e o presidente BAP a demitir o treinador em plena madrugada.
Então a gente já fala bastante sobre isso, continua aí com a gente também, tá, Cícero? Os técnicos com mais títulos na história do Flamengo, o Carlinhos com 6 e o Felipe Luiz com 5, olha aí, junto com 5, né? Junto com o Jorge Jesus e também com o Flávio Costa. Nossa, tem tanta coisa, né, desde aí então já agora, dessa chegada iminente do Leonardo Jardim, e você lembrou algo que é interessante, né, Jailson? Como era um time muito eu podia falar reativo, o Cruzeiro dele? Era um time adaptável. Acho que seria o melhor contexto, assim, né? Melhor alcunha colocar no time do Cruzeiro. Era um time adaptável, quando precisava ter a posse da bola, conseguia jogar também, principalmente com o Matheus Pereira, o Lucas Silva, que cuidavam muito bem da bola. Mas quando precisava fechar o bloco e sair em 3 toques na bola, também era muito eficiente. Então, acho que conseguia jogar das duas maneiras. Demorou um tempinho para o Cruzeiro, né, encaixar ali contra... Demorou, né? Vocês lembram? O Cruzeiro até cai cedo no... Até porque tinha um time, né? As contratações, tinha o Dudu, tinha Gabigol, Verdade. E aí o Leonardo Jardim meio que batendo de frente por conta da forma que ele queria. Forma que ele queria que esse time jogasse. Então foi barrar de um lado, barrar do outro. Ó, não vai jogar junto. Gabigol não vai ser reserva do Caio Jorge, vai ser do Matheus Pereira. Christian vai jogar titular, então ele foi montando a equipe dele e aí teve que bater de frente com alguns nomes pesados ali também do elenco. E sem falar dessa transição, né? O Cruzeiro passou de um time muito estrelado, com grandes ambições naquele momento, então teve toda a questão de lidar com essa expectativa fora de campo e também dentro de campo. Acho que a adaptação dele ao Flamengo tende, a gente nunca sabe porque é só quando a coisa começar, mas ela tende a ser mais tranquila e mais rápida do que foi no Cruzeiro, justamente por tudo que aconteceu. E também, se um clube que demite o técnico que é campeão da Libertadores do Brasileiro por causa de um início ruim de temporada, é a pressão que vai lidar. Não só o Jardim, como qualquer técnico que assume o Flamengo. Mesmo sendo contra o Madureira depois de um 8-0. Pois é. Depois de 8-0, exato. Porque se eu perguntar para vocês o que ele precisa corrigir nesse time do Flamengo, acho que vocês vão precisar parar para pensar, né? Ou ver uma resposta imediata. Não, isso tá errado, tem que mudar. Até as questões de 2026, porque de 2025 tu não tem muito o que falar. Então. De 2026 tu vai falar, por exemplo, das escolhas, e aí talvez já alguma coisa mais pessoal ali, né? A gente não sabe dos bastidores, mas algumas escolhas do Felipe Luiz, por exemplo, do Léo Ortiz à frente do Vitão. Né, nesse momento, que não tem escalado o Cebolinha e o Lino ali pelo lado esquerdo, o Paquetá que está transitando entre todas as funções e ontem jogando na do Arrascaeta, mesmo que fosse o Madureira, já deu para ver que ele teve uma atuação diferente, né, das outras funções que ele teve. Acho que vai ser essa discussão, Plata como o homem intocável do Felipe Luiz, mas que, enfim, para alguns torcedores também já não tem esse prestígio todo. Tem algumas discussões, mas todas de agora, de 2026, porque de 2025 tu não vai ter tanto o que falar. Não. Então o peso é, assim, das 15 derrotas? 15 derrotas. Cícero falou... Aliás, o Cícero, eu já vou chamar o Bruno também, mas o Cícero, tem uma matéria no ESPN.com.br do Pedro e do Vinícius, né? Isso, Vinícius Ribeiro. E do Vinícius Ribeiro e do Pedro Henrique Torre. A matéria foi escrita ontem às 2h37 da manhã. Eu já tava de nenecuda. Mas os caras estavam lá trabalhando. Esquece, né? Apurando, porque foi embora, invadiu a noite. E quais são os pontos, Cícero, que você trazia pra gente também aí de talvez insatisfações e motivos que fizeram o Flamengo tomar essa decisão, Cícero? Olha, Bruno, todo mundo pensa que um treinador só é demitido por maus resultados. É claro que a maioria, sim, maus resultados, derrotas e também perda de títulos. Mas tem muito mais coisa nos bastidores do futebol que levam à demissão de um treinador e é justamente sobre isso que eu queria falar. A listagem dos motivos que acabaram culminando com essa demissão a 1h da manhã do Felipe Luiz depois de vencer o Madureira por 8-0 e classificar o time para a final do Campeonato Carioca. E justamente o nosso companheiro Pedro Henrique Torre, que faz o dia a dia do Flamengo, postou essa matéria com os outros companheiros no nosso site e algumas eu apurei também. Vamos aqui então a uma rápida listagem de vários dos motivos. Primeiro, quando o presidente BAP, Luiz Eduardo Batista, assumiu o comando do Flamengo também de forma surpreendente, todos achavam que o Rodolfo Landim ia ganhar as eleições, o Felipe Luiz não era o preferido do BAP. Então ele já começou como presidente sem ter o treinador atual naquela ocasião.
como o seu preferido. Mas como o Filipe Luiz era um ídolo da torcida do Flamengo e tinha ganhado títulos importantes, ele não teve politicamente, inclusive, como logo assumindo o comando do Flamengo, demitir o treinador. A gente lembra que o Filipe Luiz, quando substituiu o Tite, vinha da base do Flamengo, ele trabalhou algum tempo, um ano, cerca de um ano na base, ganhando até títulos importantes, ele foi contratado como interino, mas isso repercutiu muito, caiu mal com a torcida do Flamengo, que queria ver o Filipe Luiz como técnico definitivo. Então, rapidamente, o presidente da época, Rodolfo Landim, oficializou ele como técnico permanente e fez um contrato até o final de 2025. E aí começaram várias polêmicas. Uma delas, o Gerson saiu de maneira polêmica do Flamengo, vendido, desentendimentos constantes do pai dele, procurador Marcão, com o BAP. E o Filipe Luiz era muito amigo do Gerson, sempre tomando posições, isso que me passaram também, de defesa do Gerson, enquanto a família do Gerson e o próprio Gerson já estavam desgastados com o Flamengo. E parece que isso não caiu bem, ele ser tão amigo e se posicionar sempre a favor do Gerson. Outro detalhe, aquele detalhe envolvendo, que não é um detalhe, o Pedro, né, que ele afastou o Pedro e foi, numa entrevista coletiva depois de um jogo, dizer por que tinha afastado o Pedro, que o Pedro não estava se dedicando, que não era atitude de um profissional, e com isso o Flamengo, que pretendia vender o Pedro, não conseguiu vender porque ele ficou muito desvalorizado no mercado até ele recuperar depois a forma, recuperar a posição, nunca mais passou a ser titular absoluto com o Filipe Luiz. Outro problema, um desgaste muito grande, foi com a renovação de contrato. Essa renovação de contrato durou muitos meses, principalmente o mês de dezembro, não se acertavam de jeito nenhum. O Filipe Luiz queria, se valorizando, evidentemente, ele tem todo o direito de fazer isso, e o Flamengo querendo pagar um pouco menos, e tudo isso causou um desgaste muito grande com o seu procurador, o próprio Filipe Luiz, com o presidente BAP, que por pouco já não trouxe o Léo Jardim naquela oportunidade, já tinha pensado no Leonardo Jardim. E por último, o desgaste do desempenho de todos. O Flamengo perdeu 3 títulos, 2 importantes, a Supercopa do Brasil para o Corinthians e a Copa Sul-Americana pelo fraco time, com todo o respeito do Lanús, perdendo 2 jogos, um no Maracanã. E perdeu ainda para o São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro, e para o Fluminense, na Taça Guanabara. Todos times reconhecidamente inferiores, tecnicamente, ao Flamengo. Isso desgastou demais o Filipe Luiz, não só com a diretoria, como também com os torcedores. Ali está praticamente dividido. A maioria, talvez, dos torcedores que gostariam da permanência do Filipe Luiz, mas uma grande parcela da torcida do Flamengo achava que ele já não tinha que permanecer, e muita gente dizendo, se perdesse o título para o Fluminense no domingo, tinha que estar demitido no mesmo dia ou no dia seguinte. Portanto, uma listagem aí do nosso Pedro Henrique Tor, dos outros companheiros, do que eu apurei, porque não foi só a fase ruim do Flamengo no início da temporada, e sim todos esses motivos aí podem ter ajudado muito na demissão do treinador. Então, são vários motivos, né, que o Cícero contou e que a nossa equipe conseguiu apurar. Esses motivos justificam a demissão? Porque eu estou pensando o seguinte, da maioria desses motivos, a maioria aconteceu no ano passado. Então, se eram casos tão pesados assim, primeiro, eu acho que o Flamengo não teria conquistado os resultados que conseguiu, mas até imaginando que mesmo assim conseguiu e que internamente esses problemas eram mais relevantes ou mais pesados do que as conquistas do Filipe, não era para ter renovado o contrato, então. Perfeito. Esse é o ponto principal. E assim, só por respeito a todos os colegas, né, como eu já falei, o Vinícius, o Pedro Henrique Torre, também o Roque Hudson, do Coluna do Fla, o Mauro César, o Eric Faria, do Grupo Globo também, eles postaram ali nas redes sociais e a gente vai vendo tudo, né, para tentar ir se atualizando. E assim, essa questão aí do ano passado, acho que o ponto principal foi o contrato. A novela principal foi a renovação do contrato e aí já pega o peso de não ser a primeira escolha. Acho que o Filipe Luiz não era a primeira escolha do BAP. E aí tem toda essa renovação de contrato. E aí, ali, enfim, a gente pode falar de um ego ferido, da questão da renovação toda de contrato, dessa demora do Filipe Luiz em aceitar, porque só foi no dia 29 de dezembro. Foi acertada a renovação do contrato. Demorou uma barbaridade. Lá no dia 29 de dezembro, depois de uma corda para um lado. E aí tem a questão que, enfim, de um lado e do outro. Não, o Filipe Luiz que ficou ali
chateado, aborrecido, porque as coisas ficaram vazando em relação ao número que ele estava pedindo de salário, de aumento salarial e tal. E aí o BAP também, do outro lado ali, com o ego ferido por conta da não renovação imediata, da forma que ele, na hora que ele imaginava que o Felipe Luiz fosse aceitar. Então, assim, eu acho que o ponto crucial dessa resenha toda, que o Cícero trouxe pra gente também, que ele confirmou, a novela toda foi a renovação do contrato. E aí, né, Bruno, naquele momento da renovação do contrato, era um Felipe grandão. O Felipe está dando as cartas ali naquele momento da negociação, e imagina se a direção do clube não consegue segurar o técnico campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Então, assim, era o Felipe que estava no comando ali da negociação, Bruno, e você contava que estava enrolado mesmo. Ô, Vicari, desculpa, a minha conexão, não consegui te ouvir, perdão. Você está ouvindo agora? Está ouvindo? Perfeitamente, perdão. A gente contava que você, no ano passado, falava sobre essa questão toda enrolada na renovação, e naquele momento era um Felipe Luiz dando as cartas na negociação, porque a direção negociava com alguém que era campeão brasileiro e da Libertadores. Mas, na verdade, não custa puxar um pouco a fita para trás e lembrar, e falei isso várias vezes no Fala Fonte, enfim, em outros programas da casa. Ali entre agosto e setembro, não me recordo de forma específica o mês, mas era uma data FIFA, o José Botto teve uma reunião com o Jorge Mendes, representante do Felipe Luiz, e ali os dois alinharam todos os termos da renovação. Contrato, tempo de contrato, no caso, valores, premiação, enfim, salário. E quando o Botto volta ao Brasil, entrega tudo muito bem engatilhado, tudo muito bem reorganizado para o BAP. Só que naquele momento o Felipe não era campeão da Libertadores, o Felipe não era campeão brasileiro. E o BAP travou o avanço. O Botto e o Mendes desenharam tudo e o BAP travou. Ali começou o imbróglio entre eles. Na verdade, o Pedro Ivo, nosso companheiro na ESPN, também tem a apuração de que o desgaste entre BAP e Felipe Luiz já existe dos tempos de Felipe Luiz jogador. Mas trazendo então para o Felipe Luiz treinador, ali nessa data FIFA, entre agosto e setembro, já não me recordo a data exata, houve esse problema, esse primeiro grande problema. E o Felipe Luiz se sentiu desprestigiado. Ele percebeu claramente o quê? Que o BAP esperava o timing perfeito para avançar com a negociação, com o risco de o Felipe Luiz não ser campeão nem da Libertadores e nem do Brasileirão. A questão é que o Felipe Luiz foi campeão dos dois, o Flamengo foi campeão dos dois. E o Jorge Mendes e o Felipe Luiz, mas aí então eu uso mais o Jorge Mendes como representante, achou por bem e falou, pera lá, há 2, 3 meses eu queria renovar por X, mais barato, e vocês não quiseram. Colocaram de lado. Agora que o Felipe Luiz é campeão brasileiro e campeão da Libertadores, vocês querem renegociar? Não, agora eu quero mais, agora eu quero X mais Y. E ali começou todo aquele imbróglio, todo aquele vai e não vai, fica ou não fica, renova e não renova. Foi nesse momento, inclusive, que o Botto pega o telefone e liga para o Leonardo Jardim para fazer uma primeira sondagem. O namoro entre Jardim e Flamengo começou ali. A sorte do Felipe Luiz, sorte entre aspas, né, é que o Leonardo Jardim não estava disposto a voltar a trabalhar tão cedo. Ele havia acabado de rescindir contrato amigavelmente com o Cruzeiro. E poucas horas depois, porque foi uma questão mesmo de timing, foi um tempo muito curto, o Felipe Luiz desceu um pouco a pedida, no caso Jorge Mendes, e o Felipe renovou o contrato. Só que o namoro existiu, o incômodo entre BAP e Felipe Luiz já estava mesmo ali beirando o estopim a gota d'água, lembrando tempos do jogador, e o que aconteceu nos próximos meses, nos meses seguintes ou nas semanas seguintes, só foi deteriorando e piorando a situação entre eles. A gente segue nessa conversa, mas atenção importante, tá? O Real Madrid está confirmando a lesão do Rodrigo. Tá? Então a gente trouxe aqui há alguns minutos a questão que o Marca publicava e o Real Madrid agora acaba de emitir uma nota oficial falando exatamente isso. Olha, foram realizados os exames e o Rodrigo tem a ruptura então do ligamento cruzado anterior do menisco da perna direita. Então, o Rodrigo está fora da temporada. LCA? LCA. Está fora da Copa, então. Fora da Copa do Mundo. Então, o Real Madrid não dá o tempo aqui de afastamento, mas está confirmando, então, o rompimento do ligamento cruzado anterior. Portanto, o Rodrigo está fora da Copa do Mundo e a gente já vai falar mais da Copa na sequência, tá? Bruno, ainda sobre essa questão do Felipe,
O nosso colega do UOL, o Rodrigo Matos, ele fala de um certo desentendimento porque o Rodrigo chegou a Felipe chegou a negociar com o grupo do Chelsea, não é isso? Foi o que o Rodrigo Matos está na notícia dele, é que o Filipe Luiz, né, ficou 3 dias incomunicável e que tinha ali que o BAP tinha descoberto essa questão de algum tipo de negociação com o Chelsea. Eu ia perguntar se daí, da sua parte, se tem alguma coisa disso. Se você sabe alguma coisa sobre isso, Bruno. A gente está apurando isso, eu e o Pedro Ivo estamos em cima dessa informação. A gente tem um avanço em relação a isso, a gente confirma deu no UOL, sempre muito credível. O que a gente descobriu aqui, mas falta alinhar, enfim, algumas pontas nessa apuração, que é essa negociação com o Chelsea, com negociação não podemos chamar de negociação, mas de uma abordagem, o Jorge Mendes, empresário do Filipe Luiz, percebendo que existiria uma movimentação no grupo do Chelsea, colocou o nome do Filipe Luiz em cima da mesa para que ele fosse avaliado no mesmo momento em que ele negociava a renovação de contrato com o Flamengo. Mas, na verdade, não era com o Chelsea, era com o Strasbourg, da França, que é um dos principais clubes parceiros do Chelsea. Então, de fato, houve esse movimento, o Jorge Mendes percebendo ali aquela questão do vai não vai com o Flamengo, ele coloca o nome do Filipe Luiz na mesa, e aí o Flamengo toma conhecimento disso, e o problema entre eles cresce evidentemente por conta disso. Agora, falta perceber se houve ou não negociação. A nossa apuração, por enquanto, é de que foi colocado, mas suficiente para incomodar o BAP. A Nath Andrade está com a gente porque eu queria... Não está, né? Mas porque a Idon, que ela falou mais cedo, né? Dessa questão que está pegando agora na torcida do Cruzeiro, que é o Leonardo Jardim falar que não trabalharia em outro clube do Brasil. Como é que você vê isso, Dom? É normal, não é? É do jogo? Não deveria ter falado? É pro Cruzeirense estar bravo? Você falou o termo, não deveria ter falado. Porque ainda mais um cara que é tão experiente no futebol, viveu em contextos diferentes. Eu sinceramente, as coisas são dinâmicas. Ele não sabia que ia parar, teve o tempo lá que ele achou que era o melhor, agora tá de volta ao mercado. Então, assim, ele não tem controle do dia de amanhã no futebol, que é um mundo tão dinâmico. Então, eu não duvido do carinho que ele tem pelo Cruzeiro, como foi especial. Mas, assim, sabendo como é a realidade do futebol, não faz esse tipo de declaração, sabe? Eu acho que eu não me incomoda tanto, não acho que ele é um traíra, como o torcedor do Cruzeiro está sentindo. Eu entendo a frustração, até porque o trabalho foi bom, você tinha expectativa de ganhar um título. Eu entendo super a escolha dele, porque aconteceu de agora ele está disponível no mercado com uma grande oportunidade de um clube que já o desejava. A minha única questão é, não fale algo que de repente pode ser cobrado no dia seguinte, no mês seguinte, embora, sinceramente, não vejo tanto problema assim dele estar assumindo o Flamengo. Ô Bruno, eu já vou te perguntar até uma atualização do Renato, que o Cícero trouxe a informação ontem pra gente aqui, do Renato e Vasco, mas só sobre essa questão envolvendo o Cruzeiro, o Leonardo Jardim. Para o Cruzeiro tá tudo certo, é normal, é do mercado, é isso? Lembrando e frisando, não existe uma cláusula que não permitisse com que o Leonardo Jardim trabalhasse em outro clube do Brasil, não existe essa cláusula, e se ela existisse, a FIFA derrubaria. A FIFA não permite esse tipo de contrato. Quando você rompe, você não pode proibir qualquer que seja o profissional de trabalhar em outro clube, seja jogador ou seja treinador. Então não há essa questão contratual, até poderia existir talvez um acordo de cavalheiros, uma promessa, mas isso não é essa declaração que vocês já esmiuçaram, explicaram bem sobre o Leonardo Jardim. O momento de agora, o André Hernan trouxe mais cedo que não há qualquer problema, a relação entre Pedrinho e Leonardo Jardim continua muito boa, isso hoje. Mas eu vou me sustentar aqui também, até para reforçar essa ideia de que, pelo menos, num primeiro momento, a relação continua ótima entre Pedrinho e Jardim. Entre Cruzeiro e Jardim, veremos, porque o Cruzeiro é muito mais do que o seu presidente, o seu dono. Também tem a que se mostra incomodada e é legítimo, e eu entendo. Mas no ano passado, em dezembro, e aqui é uma informação extra, quando o Flamengo liga para o Leonardo Jardim para fazer essa abordagem, naquele período em que o Felipe ficava ou não, Pedrinho tomou essa abordagem do Flamengo e ele próprio, Pedrinho, pega o telefone, liga para o Leonardo Jardim. O seguinte, uma pessoa muito próxima ao Jardim me explicou, entre outras palavras, o Pedrinho fala: Leonardo, Jardim, gosto muito de você, a nossa relação vai continuar a mesma, se você optar pelo Flamengo, eu respeito, tome a decisão que você bem entender. Se valia para dezembro, como disse o André Hernan hoje,
acredito também que valha para março, abril e, consequentemente, nos próximos meses. Tá bom. Continua por aí, tá, Bruno? Cícero, vou agradecer a sua participação e, claro, se tiver qualquer novidade aí na Gávea, você completa pra gente, Cícero. Ô Bruno, só então uma última colocação. Na verdade, não é uma informação, e sim uma impressão minha. Diante de tudo que está sendo falado, que o Bruno acabou de falar, eu acho o seguinte: antes da renovação de contrato do Filipe Luís, se o Flamengo não tivesse ganho o que ganhou, Libertadores e Brasileiro, não é que ele iria renovar com o Filipe Luís por um valor menor. Ele não ficaria com o Filipe Luís. Como já não era o primeiro nome dele na lista quando assumiu a presidência, ele demitiria o Filipe Luís se ele não ganhasse aqueles 2 campeonatos importantes do ano passado. Como isso não aconteceu, ele não teve como demitir o Filipe Luís. Ainda foi obrigado a aumentar muito o salário por causa da pressão da torcida. Agora, diante desse fato, que é a péssima campanha do Flamengo de início de temporada, com a perda de 2 títulos importantes que o Flamengo contava que iria ganhar, todos 2, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, foi o momento exato que o BAP achou que era para demitir, que talvez não pudesse demitir mais tarde, com o Flamengo disputando competições importantes como Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Boa, Cícero. Obrigado, viu? Cícero, então, da Gávea, trazendo essas informações pra gente, envolvendo o Filipe Luís e o Leonardo Jardim. Então tá aí, meus amigos. Filipe Luís não é mais treinador do Flamengo. A diretoria resolveu demitir o Filipe Luís após os resultados negativos nesse início de temporada. E o técnico Leonardo Jardim deve ser aí anunciado nas próximas horas como novo treinador do Flamengo. Inclusive, já há relatos e notícias que ele desembarcará no Rio de Janeiro nesta terça-feira, já para fechar com o Mengão e assumir o time, quem sabe até para a final do Campeonato Carioca contra o time do Fluminense. Vamos ficar ligado aí nos bastidores para vocês durante todo esse dia de terça-feira e quarta-feira, porque vai falar muito sobre esse assunto, essa chegada do Leonardo Jardim, essa demissão do Filipe Luís que pegou muitos de surpresa. Então tem muita coisa para trazer para vocês aqui, né, tanto, né, hoje quanto amanhã também, né, falando muito sobre esse assunto, beleza? Vou deixar os créditos aqui para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like. Já já eu volto e trago novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!